Mas tá então, por que eu decidi fazer um canal no YouTube? O que leva as pessoas, na contemporaneidade, decidir que as pessoas têm que saber o que elas pensam? Ou decidir que as pessoas têm que saber o que elas estão fazendo, o que elas estão comendo, o que elas estão existindo? A primeira coisa que eu pensei em dar para justificar o porquê eu tô aqui foi em tentar entender por que as pessoas abrem as próprias vidas na internet como elas fazem hoje em dia. Não todas, obviamente, tem os seus recortes, porque nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem celular, obviamente, mas existe uma tendência de uma autoexposição que é peculiar, porque cada um vai ter uma forma diferente de se expor, porque existem mil maneiras de fazer isso. Vai ter vídeo, vai ter áudio, vai ter gente que vai fazer palhaçada, vai ter gente que vai postar foto em praia, e enfim. Mas aí a questão desse vídeo é porque eu estou aqui, né? E eu tenho uma mania de me descentralizar das situações. Então, muito engraçado, porque aqui, nesse momento, eu pensei em fazer um vídeo. Vou falar porque eu abri um canal no YouTube em que eu vou falar merdas na internet. Ou tentar não falar tanta merda na internet. Eu tava sempre voltando em como eu consegui chegar até aqui. E aí, toda hora eu tava me sentindo culpado pelos recursos que eu angariei até poder ter isso aqui agora. Então, tem uma câmera na minha frente, tem uma iluminação, um negócio para isolar acusticamente aqui. Obviamente que isso não está nas melhores condições, mas saiu. E cada uma dessas pecinhas eu tive ajudas de diversas maneiras. Seja um amigo que deixou a câmera aqui, uma amiga que me falou onde comprar espuma, ou mesmo o espaço onde eu moro. Eu não moro com meus pais, é um espaço universitário. Passar no vestibular também é um recurso que eu angariei no meio do caminho e que me traz até aqui para poder falar o que eu tô falando. Então, existe um cenário que me possibilita estar aqui. E eu acho que é importante falar desse cenário porque isso é uma coisa que me bate muito. Ter consciência dos recursos que eu tenho, às vezes me faz me sentir culpada por fazer as coisas que eu faço, como abrir um canal no YouTube. Porque no final das contas eu vou ser só mais uma bicha branca na internet. Então, se eu serei só mais uma bicha branca na internet falando coisas que provavelmente ninguém liga, talvez algumas pessoas liguem. O que eu tô fazendo aqui? E aí eu fiquei um bom tempo pensando, por que eu quero isso? Eu anotei umas coisas, levei pra minha análise, inclusive, e nós vamos falar sobre elas agora. A gente e eu e a câmera, que é o que eu tenho agora. Quem sabe você no futuro esteja falando comigo? Deixa aí embaixo nos comentários. Meu Deus, como eu sou youtuber. Então, olha a primeira coisa que eu anotei. É uma vitória pessoal. No final das contas, todos os recursos, justos ou injustos, que acabaram na minha mão, se tornaram meus, de alguma maneira. Então, juntar todos eles e confeccionar tudo isso aqui me deixa orgulhoso com o meu trabalho. E isso é muito raro de acontecer, porque geralmente eu olho pro que eu tô fazendo e eu quero só jogar fora. Então, olhar para isso aqui que eu tenho agora e falar, não, tá bom. É um tipo de contentamento que eu tô trabalhando muito para ter, que é valorizar um pouco o meu trabalho. Até um tempo atrás eu estava fazendo 2 graduações, estava fazendo um estágio, além do estágio obrigatório da faculdade, eu fazia um estágio remunerado para poder pagar uma das outras faculdades. No meio do caminho eu também estava fazendo um processo seletivo para poder entrar no mestrado, e eu não tinha energia para mais nada. Eu só tinha energia para essas coisas e eu achava que eu estava fazendo essas coisas por mim. Até uma hora que eu percebi que para eu fazer essas coisas eu tava dando muito de mim e era muito de mim que eu não tava sentindo que tava retornando. Eu até consegui agora, sabe, falar para mim, não, olha, então você conseguiu seu diplominha, você passou no processo seletivo do mestrado, então é um trabalho seu que você pode se orgulhar e que agora tá contigo agora. Ninguém vai poder virar para você e caçar o seu diploma da faculdade, né? Eu espero que não, porque pelo amor de Deus. Ter um tempo para eu sentar e poder falar com uma câmera é uma vitória para mim. E eu acho que eu vou dar esse tempo com a câmera como sendo um tempo para mim. Eu consegui olhar para isso como uma forma de autocuidado, por mais que talvez eu receba alguns comentários. Talvez, né? Porque talvez ninguém ligue, talvez ninguém nunca veja esse vídeo. De toda forma, é um tempo que eu tô tirando com a minha mente. E eu acho que isso é importante. Acho que as pessoas deviam tirar um tempo com a própria mente, inclusive. O que é muito difícil de fazer, pensando que a vida secular está cada vez mais atordoada e veloz e
e a gente não tem tema pra nada e tem um monte de curso pra você fazer, e aí, enfim, caos e tragédia. Então, no meio desse caos e tragédia, eu olhar pro meu trabalho e falar, não, tá tudo bem, e tirar um tempo para mim mesmo é um motivo de orgulho para mim mesmo. Então, esse é um dos motivos. É uma vitória pessoal, é um motivo de autocontentação. É uma forma de olhar para mim mesmo com mais cuidado, enquanto eu estou olhando para a câmera, que também tem o olho mesmo no meu reflexo. Inclusive, como é horrível a gente se olhar. Uma outra questão, e aí sendo um pouquinho ambicioso, é que talvez eu faça companhia para alguém. Teve uma época na minha vida em que eu tava muito doido da minha cara e eu precisava de companhia. Não que eu não tivesse pessoas à minha volta, não é isso a questão, porque eu acho que por mais que a gente não enxergue a nossa rede de apoio, ela tá ali. Às vezes a gente precisa de um esforcinho para poder se conectar às pessoas que estão à nossa disposição. Mas esse é um assunto para um outro momento. A grande questão é que eu me sentia sozinho naquela época e eu me sentia muito no fundo do poço, sem ninguém, desalentado. E, ridiculamente, ou felizmente, como queira, a internet me fez companhia. Eu lembro de ver alguns canais no YouTube em que eles passavam horas e horas só falando coisas da cabeça deles, do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui agora. Ver essa pessoa expondo o que ela pensava sobre qualquer tipo de assunto me colocava para pensar sobre aquele assunto de alguma maneira. Então, eu estava sozinho na minha casa, mas ao mesmo tempo eu tinha alguém que estava falando comigo. Os conteúdos que me faziam companhia eram muito diversos. Desde questões sociais super contundentes sobre o capitalismo e a forma como ele escraviza as pessoas, questões ambientais, a ciência e seus paradigmas, mas também conversas de bar, nossas sensações, nossas emoções, algumas coisas que a gente leva para terapia, outras coisas que a gente fala com os amigos e fofocas. Esses canais, esses assuntos, eram alguém que estava do meu lado quando eu achei que não tinha ninguém. Se por acaso eu pudesse ser essa pessoa para alguém em algum momento, eu vou sentir como se eu estivesse retribuindo o favor que me fizeram. Por mais que essas pessoas também tivessem tendo isso aqui que eu tô tendo agora comigo mesmo, que é um momento para mim mesmo. Então, espero que de certa forma existe uma reciprocidade aí das pessoas poderem se fazerem companhias mesmo quando a gente está muito à distância. Então, não é que eu bote fé de que isso aqui é um novo modelo de relação social, mas é uma forma que não foi ruim para mim. Pelo contrário, ela foi muito positiva. Então, eu espero que isso seja positivo para alguém em algum momento também. No meio dessa companhia, eu acho que às vezes a gente pode gerar debates. Eu sou uma pessoa muito provocativa e não só de irritante, mas eu acho que eu me provoco também, no sentido de que qualquer ideia que eu tenho, eu não vou me satisfazer dela como se fosse muita certeza. Poucas coisas eu tenho muita certeza. Essa autoconfrontação ela é boa, porque isso me instiga, isso faz com que eu vá atrás de informação, com que eu revise certos comportamentos meus, ao mesmo tempo que ela também é bem crítica comigo mesmo e isso me faz sentir aquela culpa que eu mencionei desde o começo. Dosar isso é complexo, mas eu acho que é uma tarefa que pode resultar em boas coisas para a vivência geral de mim e das minhas pessoas à minha volta. E eu acho que aquela companhia que eu mencionei no motivo anterior me ajudava a fazer essa autoconfrontação de uma maneira um pouquinho menos ácida do que geralmente eu faria e também me ajudava a me levar a lugares em que eu ainda não conhecia sobre mim mesmo e como é que eu estava lidando eu comigo mesmo e com sociedade e com as pessoas à minha volta. Então, eu espero que a companhia que eu estiver fazendo para você, se tiver, ela também te coloque para pensar. E eu acho que isso é uma possibilidade que as redes sociais dão hoje em dia. Tem um motivo que eu ainda não sei bem colocar as palavras nele, mas existe um lugar aqui de autoexploração também. E uma autoexploração não no sentido de autoescravização, mas no sentido de uma autodescoberta, talvez esse seja o termo melhor. Porque quando eu tô aqui na frente da câmera, colocando minhas ideias para jogo, eu tô ouvindo elas em voz alta e às vezes algumas não fazem sentido, então eu volto atrás e refaço a frase, ou eu vejo que fez sentido e aí endosso o pensamento que eu acabei de proferir. Que chique como eu sou, eu tenho palavras boas. Então, eu tô falando com vocês, mas eu estou falando comigo também.
E aí eu já falei que é um espaço para mim mesmo e tudo mais, é uma forma de expressão, mas eu acho que essa autoexploração ela é quase artística. Hoje na minha análise eu estava comentando de que existem várias formas de se sentir prazer. E o Tio Freud falou que uma das formas que as pessoas têm de ter um prazer, que é quase sexual mesmo, é quando elas têm um trabalho que é artístico. Eu não sei se o fazer conteúdo para as redes sociais chega a ser um trabalho artístico. Aliás, isso já deve estar sendo discutido em algum lugar, mas é uma forma de se expressar, existe uma intenção, existe uma técnica. Então, talvez isso aqui que eu esteja fazendo seja uma forma de eu transbordar aquilo que está dentro de mim que eu não sei como colocar para fora. E, assim, eu tenho vários sonhos. Eu já pensei em fazer cinema, já pensei em fazer letras, já pensei em ir pro áudio. Eu edito alguns áudios até, nada muito profissional ainda, o que é triste. Já tentei fazer aula de canto e nenhuma dessas deu certo, porque eu acho que talvez eu não tenha treinado o suficiente, porque eu sou desses que não acredito em talento, eu acredito em trabalho e acredito em possibilidade de poder trabalhar para que esse talento seja atingido. Eu me explorei de algumas formas, mas a aula de canto, por exemplo, ela foi extremamente cansativa. Eu descobri que eu tenho zero domínios no meu corpo. Inclusive, um dia eu quero poder sanar essa coisa e poder cantar e ser a nova Lady Gaga, tal qual o meu sonho de 12 anos. Mas cheguei até aqui e eu acho que aqui é uma forma que eu consigo me expressar de alguma maneira. Então, se isso aqui é arte ou não, eu não sei, mas eu tô colocando uma expressão minha no mundo. E isso pode me ajudar e, assim como outros trabalhos artísticos, geram coisas, nos fazem companhia, nos geram debate, também são uma forma de autoexpressão. Então, acho que eu sempre tive essa necessidade de fazer um trabalho artístico, não sei se eu posso dizer assim. E isso aqui é o mais perto que eu vou conseguir disso aqui agora. Então, treinar isso aqui, essa fala de olhar para a câmera e depois sentar ali e editar e fazer os cortes, é também uma forma de expressão. E aí eu espero explorar isso esse ano também. E aí, falando nesse ano, eu vou começar devagarzinho, porque eu não quero ser megalomaníaco, igual eu fui anteriormente. Eu vou fazer as coisas aos pouquinhos, eu quero lançar pelo menos um vídeo por mês. Tem algumas ideias anotadas, nenhum roteiro muito pronto, então fazer roteiro, aprender a editar é uma coisa que eu vou aprender. Depois eu vou sentar isso aqui, vou ver como é que isso aqui ficou. E eu acho que com isso eu vou aprender a me expressar, aprender a gerar o debate. E muitos youtubers falaram que a gente só aprende essas coisas fazendo. Então, decidi finalmente começar a fazer. Eu acho que além de tudo, tenho uma sensação de que eu já queria fazer isso há muito tempo e eu não conseguia fazer. Começar esse daqui foi muito difícil. Eu tô há muito tempo enrolando para fazer isso aqui, eu sempre arranjei empecilho. Ah, é porque eu não tenho uma câmera, é porque eu não tenho áudio, eu não tenho iluminação. E mesmo quando eu já tinha tudo esses recursos na minha disposição, eu ainda não sabia muito bem quando começar. Eu demorei muito para ligar essa câmera, eu demorei muito para sentar aqui e começar a falar. Acho que no meio de tudo isso tem uma frustração de mim comigo mesmo, que é preocupante, porque talvez precise ir para análise, fazer mais uma sessão de terapia, porque é uma sensação de que não importa o que eu faça, nunca vai ser suficiente. E então, se não vai ser suficiente, para que eu vou começar a fazer? Para que eu vou despender o meu tempo em alguma coisa que não vai me dar satisfação? O esforço que eu estou tentando fazer agora é justamente isso, é de ter satisfação no processo e não no resultado, eu acho. A gente às vezes imagina muitos resultados e muitas possibilidades de desfechos e quando eles não chegam a gente se frustra muito e a gente esquece do percurso que foi até ele. Eu estar aqui também é uma forma de eu colocar a mão em mim mesmo e falar, ai, querido, curte a caminhada. Né? É o que a famosa filósofa contemporânea Miley Cyrus disse. Não importa o que está do outro lado da montanha, o que importa é a escalada. Tradução macarrônica do Google Tradutor. Não sei nem se essa letra falava isso mesmo. Enfim. E acho que também, só para o último ponto, existe um negócio que é um descontentamento geral com o mundo. E aí eu tenho uma inquietação sempre constante que é como se. Gente, como é que vocês não acham errado pessoas no Brasil estarem passando fome? Eu tô num lugar em que as pessoas
acreditam que o mercado é uma entidade salvadora e que tem vontades e que a gente fazer o que o mercado, sabe? Então, sei lá, eu sempre vejo ideias tortas e eu quero contestá-las. Às vezes, o contestamento é de mim para mim mesmo. Então, eu vou tentar colocar aqui nesse vídeo o que eu não falaria numa roda de conversa. Tudo bem que em roda de conversa eu geralmente sou a pessoa chata que lança ideias problematizadoras. Porque eu sou uma bicha chata, já pra avisar aí. Mas eu acho que se eu tiver um espaço em que eu posso falar e organizar a ideia, talvez eu seja menos chato em mesas de bar. Será? Vamos ver depois desse ano. Então, no final é isso. Eu espero te fazer companhia, eu espero que a gente abra debates, eu espero que eu me contente mais comigo mesmo, eu espero ter um tempo para eu amadurecer todo esse trabalho, eu espero olhar para o meu trabalho e mesmo que ele não saia do jeito ideal, eu consiga ter apreço por ele, e eu espero também que eu fique menos inquieto na minha vida, porque quem sabe eu expressar a minha expressão artística seja o que estava faltando na minha vida até agora. Então, vamos se explorar aqui junto comigo. Se você gostou disso que você ouviu, se isso aqui fez algum sentido, se não fez, deixa aqui embaixo. Comenta aí. Quer me xingar? Fala, nossa, pra que eu tô bicha branca na internet? Deixa embaixo. Se estapeia no comentário, que eu vou adorar. Quem sabe um dia eu consigo monetizar isso aqui, né? Então é isso. Eu não sei se eu fiz uma saudação no começo, mas eu vou ficando por aqui e até a próxima. Se houver. Se eu não desistir no meio do caminho.